Dia 16 de abril é Dia Mundial da Voz e por isso eu vim conversar com vocês um pouco sobre as disfonias, ou seja, as principais causas de alteração da voz. A gente divide as disfonias em funcionais, que são aquelas só por causa de uso incorreto da voz, em mistas ou organofuncionais, que é uma evolução da funcional. Ou seja, a pessoa está usando a voz erradamente por muito tempo e acaba causando uma alteração anatômica. E por último, as disfunções anatômicas, que são aquelas que não têm a ver com o uso da voz, como os tumores, os traumas e as alterações congênitas, ou seja, aquelas malformações que estão presentes desde o nascimento. O primeiro tipo, que é a disfonia funcional, é o mais frequente e ele acontece pelo uso incorreto da voz, principalmente pela falta de conhecimento de técnica vocal, mas também pode acontecer por alterações psicológicas ou quando o paciente modifica propositalmente a voz, por exemplo, quem fica imitando outras pessoas ou quem gosta da voz diferente da natural. Outra alteração muito importante desse grupo são as alterações estruturais mínimas. O que isso significa? São alterações anatômicas muito pequenas das cordas vocais que só vai alterar a voz e normalmente de uma maneira mais leve. Muitas vezes uma pessoa que não é profissional da voz não vai nem notar essa alteração da voz. Ainda nesse grupo de disfonia funcional, um subgrupo muito importante são o de alterações estruturais mínimas. O que é isso? São lesões anatômicas muito pequenas que levam a alterações sutis da voz, que muitas vezes só são percebidas por profissionais da voz. Os mais importantes são cisto epidermoide, sulco vocal, microdiafragma e vasculo de genesia. Já no grupo das disfonias mistas, os mais comuns são os nódulos, popularmente chamados de calos, os pólipos e o edema de Heinck, típico de fumante. Então eu vou mostrar aqui para vocês as fotos de algumas dessas alterações, as mais importantes, claro. Então esse primeiro exemplo é de um sulco estria. Veja como que é até difícil de uma pessoa que não é médica descobrir o que está acontecendo. Apenas essa alteração aqui, bem levinha. Então realmente dá uma alteração na voz muito leve, muito discreta. Já esse aqui é o cisto epidermoide. Esse eu já acho mais fácil de ver. É apenas esse abaulamento, eu falo que é uma barriguinha aqui dentro da corda vocal. Isso aqui é acúmulo de tecido epidermoide mesmo, ou seja, descamação da própria prega vocal. Esse aqui é o microdiafragma ou microweb. Essa pelezinha aqui, ó, ligando as duas cordas vocais, bem nessa parte mais anterior. E a vasculo de genesia é esse vasinho, essa veia bem grande, bem mais gordinha, muito mais aparente em uma das cordas vocais. Esse aqui são os nódulos vocais, que são os mais comuns na população e ocorrem apenas pelo uso incorreto da voz. São essas duas barriguinhas, uma na frente da outra, uma de cada lado da corda vocal, em geral bem simétrica. Já esses aqui são os pólipos, já são lesões um pouco maiores, mais fáceis da gente reconhecer. Pode ser branquinho assim, ou pode ser bem vermelho igual tá aqui embaixo, quando ele tem bastante vascularização. Já essas fotos são de edema de Heinck, que é típico de tabagista, que é esse inchaço mesmo generalizado das cordas vocais, que pode ser inclusive de 3 níveis. Aqui a gente tá vendo um mais leve e aqui um bem avançado. Essas são algumas imagens das principais doenças da voz, ou seja, das causas das disfonias. Exatamente para mostrar para vocês que toda alteração da voz, toda rouquidão ou toda dificuldade em falar deve ser avaliada pelo seu médico otorrinolaringologista.